Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, eu vou deixar um pouquinho mutado só para eu conseguir achar uns vídeos aqui do nono ano. Eu já volto, tá? Ainda não entendi, mas tudo bem. Eu perguntava na hora. Ela? Bom dia, gente. Vamos esperar um pouquinho para começar. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Acho que tem alguém com o microfone meio estourando aí, galera. Quantos são na sala de vocês? Quantos alunos? 19. 19. Tá bom. Thank you so much. Ai, que vontade de espirrar, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, isso é novo. Oh, que legal. Oh, meu Deus. Vamos começar. Gente, eu esqueci de novo. Vou abrir um bloco de notas. Quantos vocês são mesmo? Desculpa, gente. 19, é isso? É. Ah, tá bom. Eu vou pedir um favor. Alguém me avisa quando for... Agora são 9h42. A gente vai começar por volta das 9h45, tá? Às 10 horas, alguém me fala assim, professora Bia, 10 horas, porque eu vou printar para a chamada de vocês, tá bom? Vou passar para a coordenação o print da chamada, que eu não tenho acesso a fazer por aqui. Tá bom. Alguém me lembra, pode ser. Só fala assim, professora, foca, que aí eu... Chamada. Aí eu vou printar aqui os participantes do chat. Por que a professora de português não veio? Ontem ela não estava se sentindo bem, aí hoje a Jéssica me mandou o WhatsApp pedindo para cobri-la. Não sei, acho que ela deve estar com um começo de gripe. Não, acho que não é isso. Não, ela não esquece. Era o quê, filha? Não ouvi. Ela tinha pegado o Covid. Será que é? Realmente não sei. Ela falou pra gente ontem. Falou? Ontem ela falou pra gente que ela tava com Covid. Ai, que horror, né? Deus permita que ela se cure logo, então. Sim. Em nome de Jesus, né, gente? Em nome de Jesus. Opa.
Vou aproveitando e vou abrindo uns links aqui que estão prontos para a aula de vocês já. Esqueci de abrir isso. Bom dia. Bom dia. É aula de quê? Língua portuguesa. Língua portuguesa. Cadê a professora? Ela não se sentiu bem, aí a Jéssica pediu para eu cobri-la hoje. Arthur, Oi. a professora de português pegou Covid. Isso É eu não sério? sei, gente. Isso eu não sei, de Aham. verdade. Ela mandou no grupo? Sim, não, é que ela falou ontem na aula. Ela Mais um falou ontem minutinho na a gente aula. começa, tá? Tomara que ela fique bem. Tomara que ela fique bem. Ela vai ficar. Professora, eu vou ir no banheiro rapidinho, viu? Sim. Olha, já estamos quase no total da nossa aula. Mais um minutinho e a gente começa. São 19 alunos. É, à medida... Deixa eu só fechar o WhatsApp, tá aberto Sim. aqui, aí fica entrando em mensagem. Tem 13 alunos. Vamos começar, meu amor. Não... Time is money. Time is money. Mentira, que a gente tem pouco tempo mesmo, né? E aí, se sobrar um tempinho, as pessoas, à medida que, como a sala é aberta, né? À medida que os participantes vão entrando, eu não preciso autorizar ninguém. Então, eles entram e vamos indo, tá bom? Vou compartilhar com vocês primeiro. Eu não sei da situação da Fabi, tá? Não sei ainda confirmado pela coordenação, só sei que ela não estava bem. E aí pediram para fazer a substituição de hoje, que é uma aula de revisão. Até para avisar vocês, já tem uma videoaula que eu criei ontem para todas as turmas. Então, sexto, sétimo, oitavo e nono, a revisão voltada para a avaliação da próxima semana. Vocês já sabem quando vai ser a avaliação de língua portuguesa? Sim, na quinta que vem. Perfeito. No dia 25, das 8 às 10 da manhã, tá bom? Eu só queria deixar claro uma coisa. Às vezes tem problema de conexão, né? Conexão não funciona, aí o computador deu problema, aí eu não consegui conectar pelo celular. Sempre que houver qualquer intercorrência, avisa por WhatsApp. Intercorrência é problema, tá? Avisa, pede para os pais de vocês avisarem por WhatsApp na coordenação. Fala, ó, não estou conseguindo, até para a gente conseguir liberar uma segunda chamada aí para as pessoas ou liberar um horário mais estendido para quem não conseguiu se logar. A gente vai estar tendo aula enquanto faz a prova? Não. Na semana de avaliação... Depois da prova? Não, na semana de avaliação é só avaliação, tá? Vou pedir para a Jéssica entrar aqui. Só um minutinho, tá bom? E aí ela também tira a dúvida da avaliação. Gente, alguém tá com o microfone desmutado, tá fazendo muito barulho aqui. Obrigada. Só um pouquinho. Então, eu pedi para a Jéssica, se ela estiver disponível, ela entra para falar da semana de avaliação. Mas é isso mesmo, tá? Vocês só terão a avaliação, tá? Não vai ficar disponível para aula, justamente por conta de conexão. A gente sabe que tem algumas intercorrências aí. Então, para quem foi chegando, meu nome é Beatriz. Eu sou professora de língua portuguesa do 8º e 9º anos, do Videira, tá? Eu sou especialista em língua portuguesa e hoje eu estou aqui para fazer a revisão da matéria que vocês terão aí para avaliação da semana que vem. Pedi aqui para a Jéssica se ela tiver disponibilidade de entrar também para falar
dessa questão da avaliação, que é só avaliação. E aí, se tiver algum problema de conexão, não conseguiu acessar, tá com problema de login, minha sugestão, ó, tentem fazer o acesso hoje, lá no Positivo On, acessar com login e senha para ver se está entrando. O Se não que, tem professora? problema. Eu fui no banheiro, o quê? Tenta acessar no Positivo On com login e senha para ver se está certinho, porque se não tiver, a Jéssica consegue ajudar vocês a emitir uma nova senha, a fazer o passo a passo para entrar. Professora, Meu pra eu entrar no Positivo não On, professora, Você já tá tudo salvado aqui, eu consigo entrar Então, normalmente. Eu não, na realidade, assim, para quem ainda tem dúvida, tá? Porque depois deixa para a semana de avaliação para tentar acessar, dá problema, e aí acaba perdendo, né? Tem que ir para uma segunda chamada. Ou O tem meu que seguir Positivo horário. On, quando eu instalei ele não entrava. E a Jéssica fez uma conta para mim. Então, por isso que é bom testar antes. Muito bem, Nicole. Gente, eu vou compartilhar então com vocês a tela do PowerPoint. Eu consigo entrar. Peraí. A Jéssica falou que ela não consegue entrar na nossa aula hoje, mas ela vai mandar um ClassUp avisando que não terá aula, tá? Só vou mutar um pouquinho, só um pouquinho, Assim tá? que não terá aula. Porque é só avaliação, gente. Vamos organizar, porque na semana de avaliação, o horário que vocês têm para fazer, talvez não seja o suficiente, por exemplo, né? Dependendo do número de questões, da complexidade da matéria. Então, por isso, não haverá aula. É uma semana só de avaliação. Nesse modelo online fica um pouquinho Mais fácil. mais simples, né? Porque no presencial vocês teriam a avaliação e a aula normal. Ela falou que ela vai mandar o procedimento de que não haverá aula no ClassUp, tá? Só a avaliação. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. É que nenhum dos professores conseguia explicar, conseguia falar pra gente O que, amor? se ia ter aula depois da prova. Então, eu perguntei para a Jéssica, A gente perguntava e nenhum sabia. Alguns falavam que ia, alguns que não. Então, perguntei para a Jéssica, a gente teve uma reunião no começo do mês, se eu não me engano, na semana passada, no começo do mês não, né? Depois do dia 10 aí. E aí eu perguntei para ela, falei, Jéssica, mas como que vai funcionar? Porque as minhas aulas são sempre as primeiras, né? E as provas estão sempre no primeiro horário. Aí ela falou assim, não, então, será uma semana só de avaliação. Eu falei, não vai ter aula? Não vai ter aula. Então, semana que vem, até a última avaliação, acho que é dia 29, né, de vocês? A partir do dia 1º que é recuperação, é isso? Não, a partir do dia É a partir do dia 31 é recuperação. Do dia 22 até o 29 é prova. Tá bom. Isso E aí, nesses dias, vai ter uma prova de recuperação. para quem precisar, né? Pra Em quem nome de precisar. Jesus, que vocês não precisem, em nome de Jesus. Manda no ClassUp, né, se precisa da prova. Mas Isso. E o professor faz o cálculo da média e avisa. Se tiver abaixo de 6, aí vocês ficam de recuperação. Acima de 6, sem recuperação nenhuma. Eu acho que tem alguma coisa estranha na minha prova de português. Porque, tipo, tava escrito no Education One, acho que é assim que fala, que eu tinha tirado 6,50 na prova, mas não teria ficado abaixo da média. Não mandaram mensagem para mim. Não, então, não é que assim, a média é o peso de cada nota que vocês têm, né? E aí a média final não depende só da prova. A prova, se não me engano, é peso 3. É do T1, DVA. Exatamente. Cada nota de vocês tem um peso diferente. Então, por isso que não se atenham ao valor da nota da prova somente. Mas, então, a prova... gente, vamos focar agora aqui na revisão. Eu vou pedir uma coisa que eu sempre peço para o 8º e 9º e não tenho problema. O chat, usem o chat para avisar para mim que vão no banheiro, que vão beber água e tal, não tem problema. Professora, pode mandar dúvida no chat? Olha, se for dúvida, eu prefiro que, às vezes, levante a mãozinha aqui no aplicativo e pergunte para mim, tá? Aí tem que mandar no privado, professora? Se você for no banheiro ou beber água, sim, tá? Porque, como eu estou explicando, às vezes não consigo explicar e acessar o chat ao mesmo tempo. Para mim é muita coisa, tá? Vocês vão ver que tem bastante conteúdo. Vamos para a revisão, então. O gênero textual que vocês vão ver na avaliação de vocês, que foi solicitado lá no roteiro de estudos, é a notícia.
Gente, vamos lá, vamos fazer assim, vamos mutar todo mundo. E aí, à medida que vocês forem tendo dúvida, vocês desmutam, porque a interferência pode até prejudicar a conexão de outras pessoas, tá? Pode bloquear e tudo mais. Tá bem. Então, vamos lá. Vamos mutar o microfoninho. À medida que vocês forem precisando, vocês vão desmutando, tá bom? Então, no gênero textual notícia, a notícia ela é diferente da reportagem. Notícia, ela é algo temporal, né? É algo que é mais rápido. O que é ser temporal? É ser rápido. Gente, vamos desativar o som, por favor. Tá com muita interferência aqui para mim ainda. Agora sim, obrigada. Então, a notícia é algo temporal, algo que aconteceu muito rápido. Ela tem uma estrutura de pirâmide invertida, que precisa ter o título, linha fina ou subtítulo na maioria das vezes. Lead, que é o primeiro parágrafo, onde respondem algumas perguntas como o que, quando, por quê, onde, para quê. E aí o corpo do texto que vai desenvolvendo essas informações. A reportagem é algo que é atemporal. Então, por exemplo, não tem tempo definido. Notícia, um exemplo de notícia. Linha de crescimento do Covid no Brasil, ok? Reportagem, nascimento ou a criação do vírus em Wuhan no ano passado do Covid-19. Que aí é um tema antigo que eu vou discorrer desde o ano passado até agora e ela vai ser uma estrutura extensa. A notícia é mais menor, né? Com gênero informativo e, aliás, ela precisa ser sem opinião, né? Sem a opinião da pessoa. A gente já vai ver o vídeo, vou passar agora para estrutura, então, de sintagma nominal e determinantes, que vocês terão como análise da parte gramatical. Pode desmutar, Giovana. Pode falar. O que não tem opinião é a notícia ou Era a notícia aí? Reportagem. A notícia, Reportagem. Giovana, ela é de cunho informativo e ela tem que ser imparcial. Então, a notícia é imparcial. A reportagem, ela também deveria ser, mas é meio difícil, né? Não, no caso de uma estrutura mais extensa, não ter a opinião do autor. Pode falar. Quem mais levantou a mão? Eu. Pode falar. Eu tenho, na verdade, não é bem uma pergunta, né? Só para ver se eu estou entendendo. Vamos, então, rapidamente. Pode dizer que, tipo, pode dizer que, tipo, uma notícia tá contando o caso de algo que está acontecendo. Exatamente isso é a abordagem. A notícia é algo recente. E reportagem pode ser, tipo, verificar algo que já aconteceu, alguma coisa. Perfeito. Exatamente isso, Nicole. Parabéns. Quem mais estava com dúvida? Professora, então notícia é uma coisa que já aconteceu? Notícia é uma coisa que está acontecendo. Reportagem é uma coisa que já aconteceu. Notícia tem que ser... Quando a gente fala de notícia para periódico, periódico é jornal, ok? Periódico é o que acontece sempre, o que é publicado sempre. Quando eu falo numa publicação contínua, no ato dessa publicação, a minha notícia tem que acontecer próximo da publicação no meu jornal. A notícia sempre é um fato que aconteceu de forma rápida, né? E direcionada. Por exemplo, a curva do Covid no Brasil hoje. Isso é uma notícia, porque eu estou falando de hoje. Como está essa curva? Está crescendo? Está reduzindo? Se eu for falar de uma reportagem, então é lá de Wuhan, onde surgiu. Como que surgiu o vírus Covid? Eu vou fazer uma trajetória até a estrutura, né? A notícia ela é menor, já a reportagem é muito maior, né? Ela tem uma estrutura maior de texto. Vamos lá. Eu coloquei assim, ó, para mim não esquecer. É notícia, alguma coisa que está acontecendo, e reportagem, verificar algo que já aconteceu. Muito bem.
Quando eu falo, então, na parte gramatical da avaliação de vocês, vai ter sintagma nominal e os determinantes aí. Sintagma nominal é a unidade de sentido de nome. Então, substantivo, ok? Quando eu falo, ou pronome, né, que é o que está na apostila de vocês. Quando eu falo de substantivo, é tudo que dá o nome. E o pronome é tudo que representa ele no pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Quando eu falo de determinante, é o que determina em gênero e número esse meu sintagma, esse meu substantivo. Por exemplo, na apostila de vocês, tem a exemplificação do adjetivo, que ele tem a função de qualificar, né? Vamos analisar a frase. A menina bonita. Esse A é um determinante, porque determina se menina é feminino ou masculino, ok? Desculpa te interromper, mas como você pediu para avisar, agora já é 10 horas. Obrigada, vou interromper o compartilhamento e printar aqui, gente. Aqui, alguém me avisou, obrigada. Deixa eu até mandar para a Jéssica, um minutinho, tá? Só para depois ter a validação da presença de vocês. Já ia esquecer. Eu vi o horário, mas eu realmente acabei esquecendo de printar. Pronto. Vamos lá, vamos compartilhar de novo aqui. Então, quando eu falo do exemplo, a menina bonita, a é o meu determinante, determina o gênero de menina, esse está no singular ou no plural. E bonita é o adjetivo que caracteriza essa menina, determina a característica da menina. Então, tenho dois determinantes. Quando eu falo aí de numeral, eu vou trazer a função de quantidade, né? Aí vai ter alguns numerais, cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos. Depois que acabar a aula, a Jéssica vai mandar o link da videoaula de revisão para vocês, para que vocês tenham essa informação mais esmiuçada. Alguém levantou a mão? Pode perguntar. Se a gente for fazer, tipo assim, a menina bonita, o A vai ser o determinante. Que é um artigo definido. E se falar só a menina bonita, vai ser o sintagma nominal, não vai? Menina bonita, sem o A? Quando eu falo menina bonita, eu tiro o primeiro determinante, fico com o sintagma nominal e tenho o segundo determinante, que é um adjetivo aí, que é a característica da menina, que é bonita. Então tá certo? Tá, então, mas você tem que analisar porque são dois fatores. Sintagma nominal de menina e o bonita como determinante, que é igual a um adjetivo. Olha aqui, ó. Adjetivo determinante. Beleza? Ô, professora, então nesse caso o núcleo é menina? O núcleo do sintagma é menina, perfeito. Alguém mais levantou a mão? Pode falar. Não? Vamos seguindo, então. Na avaliação de vocês, vocês também têm os graus do adjetivo. Eu separei uma videoaula, a gente vai assistir fracionado aí. Primeiro a videoaula. Gente, eu vou pedir muito para mutar. Eu tô de fone e me atrapalha o ruído de coração. Não é por nada não, mas me atrapalha mesmo. As minhas turmas já estão acostumadas e acho que para mim fica mais fácil. Vocês também têm o grau do adjetivo, que ele é subdividido em dois aí, né? O superlativo e o comparativo. E a gente vai esmiuçar esse grau de adjetivo com a videoaula e eu vou explicar em cima disso, tá bom? Por isso que eu não trouxe nenhum elemento aqui na apresentação. Quando eu chego no último tópico de revisão de vocês, eu falo de a Fabi fala de coesão referencial, né? Sinonímia, que é sinônimo. Coesão é um texto, normalmente, uma estrutura textual de frase aí, né, de parágrafo, que tem começo, meio e final. E essa estrutura está alinhada, né? Ela está conectada, ela está direcionada. Quando eu falo que a coesão tem a possibilidade de existir uma coesão referencial, aqui na apostila de vocês já vem com um exemplo. Um dos mecanismos usados para evitar repetição desnecessária. Por exemplo, Beatriz foi ao shopping, Beatriz andou muito, Beatriz
comprou várias coisas. Eu repeti 3 vezes o meu sujeito aí, que é Beatriz, né? Sem necessidade. Eu poderia, por exemplo, falar assim: Beatriz foi ao shopping. Professora? Só um minuto. Ela andou muito e comprou muito, ok? Então, tem essas condicionais da coesão referencial. Quando eu falo em sinonímia, é a mesma coisa. É uma coesão, então é evitar a repetição, só que eu colocar sinônimos de palavras, tá? Por exemplo, eu sentei na cadeira. Eu sentei na cadeira ontem e a cadeira quebrou. Gente, eu vou pedir, por favor, que vocês parem de riscar o monitor. Eu não tenho problema isso com o 8º e 9º ano, mas se eu reportar isso para a Jéssica, acho que vai ficar um pouquinho chato para quem está fazendo. Vocês sabem que tudo que vocês falam no chat, que vocês fazem conosco, fica gravado, né? Professora? Oi, Arthur, pode falar. Desculpa. Tipo, assim, a sua voz pra mim tá travando muito. Aí, tipo, você tá falando, aí corta, aí aparece você falando outra coisa. Então, no Então, caso, não entendi muito. Então, vou repetir, mas é a conexão de internet que não deve estar muito boa, tá? Quando eu falo em coesão por referência, é para ter uma estrutura coesa, uma estrutura de texto conectada, tá? Sem ter repetição, evitando a repetição. E quando eu falo com uso de sinônimos, é com palavras que tenham o mesmo significado. Sinônimo são palavras que têm o mesmo significado. Antônimo são palavras que têm significados diferentes, ok? Um sinônimo de belo, bonito, ok? Um antônimo de belo, feio. Beleza? Vamos lá. Então, vou interromper aqui esse compartilhamento. Vou compartilhar com vocês e aí vocês falam se vocês vão escutar, tá? Por favor. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Vamos ver se dá para ouvir? Peraí. Olá, meus amores! Estão ouvindo? Nesta aula de português, estudaremos sobre o gênero textual notícia. A notícia é um gênero jornalístico que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real vinculado pelos principais meios de comunicação, como jornais, revistas, TV, rádio, internet e dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos, narrativos, ao mesmo tempo, apresentando os personagens envolvidos. E quais são as características da notícia? É informativo, descreve e narra o acontecimento, está vinculado aos meios de comunicação, possui textos com títulos, fatos reais, atuais e cotidianos e possui a finalidade de informar. E a estrutura? Possui o texto principal e o título auxiliar, e o corpo da notícia, que é curto, objetivo e possui clareza. E a sua linguagem também é formal. Muito bem. Agora que você já sabe sobre o gênero textual notícia, vamos às nossas atividades. Livro, a página 46. Vamos lá. Não tem nada de página 46, viu? Era só o vídeo mesmo. Vocês perceberam? Esse material eu vou compilar depois em PDF, tá? E vou mandar para a Jéssica encaminhar por WhatsApp para vocês, para que vocês tenham os links dos vídeos que eu separei para a aula. Professora, então uma notícia é uma notícia curta, objetiva, e o lead, ele é o primeiro parágrafo do texto? Perfeito. Mas o que ele apresenta? Ele responde as principais informações. O que, como, quem, o que, por quê, para quê, como, quem, onde e por quê. Eu vou abrir uma estrutura de pirâmide invertida aqui para vocês verem, ó, no Google rapidamente. Então ele é o principal? Ele é o principal fonte de informação. Na realidade, essa pirâmide invertida já está até na apresentação
de vocês lá do... que eu separei da revisão de aula, tá? Também tem um vídeo compiladinho com ela. Então, a estrutura do lead é exatamente essa aqui. Por que o lead vem no primeiro parágrafo da notícia? É como se ele fosse um balizador, um organizador aí de informação. Ele tem que atrair o público-alvo. Além do título ser interessante, no título eu não tenho pontuação, eu não posso ter nenhum tipo de, como ponto final, por exemplo, né? Posso ter uma exclamação, pode ser um título provocativo, ter uma interrogação, questionador, né? Mas, via de regra, ele não tem pontuação nesse gênero textual jornalístico que é a notícia. Por que precisa ter o lead? Justamente para a pessoa que bateu o olho no título. Vamos abrir aqui a Folha de São Paulo para vocês verem a folha. Folha de São Paulo. Não estou enxergando porque está bem aqui no meio. A Folha, ela vai ter várias matérias, certo? Essa é a capa da Folha Online. Então, qual é a principal matéria que tem hoje aqui? Bom, tem a matéria voltada aí para investigação, né? O título maior, percebam, olha o tamanho do título. O título vem sempre com maior destaque. Aqui tem a linha fina desse título. O que é a linha fina? É justamente um subtítulo, aquele gostinho de quero mais, para ter mais informação sobre aquela matéria. É uma introdução? Não entendi. É uma introdução? É um complemento. Eu não trataria como introdução, porque introdução é outra estrutura de gênero textual. Acho que fica muito fora do perfil de notícia, tá? A gente tem que tratar como subtítulo. Pensa que você fez uma redação e na sua redação o tema era mão, tá? O subtítulo da sua redação é os dedos, quantos dedos eu tenho na mão? Tipo, é o que complementa o meu título, entende? Não é uma introdução. A introdução seria mais a parte do lead aí, que vai responder umas perguntas. Então, eu tenho algumas manchetes nessa página, né? Algumas notícias. Outra coisa desse gênero textual é a forma com que a forma verbal deve parecer. Fabrício é preso. Está acontecendo, né? Ele é preso, ele não foi preso, não foi no passado. É uma coisa que está acontecendo, está no presente. Então, o tempo verbal também é importante para a construção dessa estrutura de notícia, né? Quando eu falo em apresentar alguma coisa, eu preciso ter uma... Lembra da coesão? Preciso ter coesão, precisa estar no presente, no passado ou no futuro esse meu texto, esse meu título. No caso da notícia, particularmente tem que ser bem próxima à edição. Então, via de regra, precisa estar no presente, tá bom? As perguntas lá do lead, quais são elas? Precisa ser respondidas todas? Não. Mas algumas delas precisa ter um balizador ali, algumas informações. Então, quem, que, quando, como aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu. Essas informações devem aparecer no lead da nossa matéria, ok? Da nossa notícia. Essa informação, igual eu falei para vocês, eu posso até colocar no PPT e mandar depois no PDF, mas ela já está na aula de revisão online, lá no canal do YouTube. Bom, agora a gente vai ver um videozinho de notícia, é super simples, gente, ó, vou resumir em 5 principais pontos uma notícia. Ela é temporal, então ela é algo rápido, ela é informativa, ela deve ser estruturada com verbos sempre nos tempos próximos à edição, ela é curta, diferente da reportagem, e ela tem uma estrutura específica com título, subtítulo, lead e corpo do texto. Fiquem tranquilos, porque com o material que vocês têm para estudo na apostila, mais a videoaula que eu já deixei disponibilizada, é só um complemento mesmo. Pode falar, Giovana. E a notícia ela tem que ter fatos reais?
Não, isso daí, no caso, é o gênero jornalístico notícia e reportagem. O único que eu não vou usar, o único que talvez eu não use fatos tão reais pode ser a crônica. Mas até cronistas, jornalistas usam fatos sociopolíticos ou políticos econômicos para fazer a construção, tá? Então, via de regra, são fatos reais. Ilusão, só o gênero textual de fábula mesmo, tá bom? Vamos lá. Agora um videozinho sobre os graus do adjetivo, e talvez esse seja um pouquinho mais complexo, mas assim, é de tirar de letra. Vocês me falem se estão ouvindo o áudio, tá? Deixa eu mudar aqui o... Tudo bem com você? Seja bem-vindo para você aprender com mais facilidade. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Como eu avisei no vídeo anterior sobre adjetivo, que por sinal, se você não viu, veja, é muito importante para você entender o assunto de hoje. O link para o vídeo está na descrição. Como você já viu pelo título do vídeo, a aula de hoje vai ser sobre o grau do adjetivo. Você sabe para que serve o grau do adjetivo? O grau do adjetivo serve para exprimir a intensidade das qualidades dos seres, ou seja, serve para exprimir a intensidade das qualidades dos substantivos. E são dois os graus dos adjetivos. Temos o grau comparativo e temos o grau superlativo. Vamos começar pelo grau comparativo. O grau comparativo é usado para comparar uma qualidade entre dois ou mais seres, ou duas ou mais qualidades de um mesmo ser. O grau comparativo pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. O comparativo de igualdade iguala duas coisas ou pessoas. Usa-se, por exemplo, a forma tão mais adjetivo mais quanto, quão ou como. Observe no exemplo: sou tão alto quanto você. As expressões tão mais adjetivo alto mais quanto indicam que as duas pessoas têm a mesma altura. É um comparativo de igualdade. Já o comparativo de superioridade iguala duas coisas ou pessoas, sendo que um é mais do que a outra. Usa-se a forma mais o adjetivo mais que ou do que. Por exemplo, minha amiga Ana é mais elegante do que eu. As expressões mais o adjetivo elegante mais do que expressam que das duas, a Ana é a mais. Então, é um comparativo de superioridade. Já o comparativo de inferioridade, um elemento é menor do que o outro. Usa-se a forma menos mais adjetivo mais do que ou que. Observe no exemplo: somos menos passivos que tolerantes. As expressões menos mais o adjetivo passivos mais que mais o adjetivo tolerantes indicam que a qualidade passivos é menos intensificada que a qualidade tolerantes. Desse modo, temos um comparativo de inferioridade. Beleza? Antes de ir para o superlativo, eu quero pedir para você já se inscrever no canal e ativar o sininho. Superlativo é usado para o adjetivo caracterizar o substantivo de forma bastante intensa. Temos o superlativo absoluto e o superlativo relativo. O superlativo absoluto é usado para intensificar a característica de um único ser de forma absoluta, e temos duas formas de fazer isso. A primeira é através do superlativo absoluto sintético ou através do superlativo absoluto analítico. O superlativo absoluto sintético usa, por exemplo, adjetivo mais sufixo íssimo, imo, ílimo ou érrimo. Veja no exemplo: minha comadre é agradabilíssima. O adjetivo agradável junta-se ao sufixo íssima. Deixa eu só comentar, eu vou voltar, tá? Vou abrir a apostila e vou comentar brevemente cada uma delas, tá bom? E aí eu te retiro as dúvidas de vocês. Nesse caso, eu só queria falar sobre sufixo. Sufixo é o que vem depois, né? Prefixo é o que vem antes. Por exemplo, qual é o prefixo do telefone da sua cidade? Qual é o DDD, né? O DDD é 011, por exemplo. Então, o prefixo é 11. Espera só um pouquinho, senão corta a minha linha de raciocínio, só um pouquinho. Quando eu falo em sufixo, é o que vem depois. Agradabilíssima, poderia ser maravilhosíssima,
Poderia ser amicíssima, ok? Pode falar, Giovana. É que o grau do adjetivo, ele serve para quê? Eu não entendi. O grau do adjetivo serve para quê? É o que ela explicou no começo do vídeo. O grau do adjetivo é para caracterizar de uma forma superior, igual ou inferior a determinado assunto. O adjetivo já serve para qualificar, né? Na realidade, neste caso, ele tem algumas condicionais de qualificação para o meu substantivo, tá bom? Vamos continuar aqui? Aí eu abro a apostila depois para a gente voltar lá e saber. E forma o superlativo absoluto sintético, agradabilíssima, para intensificar tal característica atribuída ao substantivo comadre. O superlativo absoluto analítico, temos uma palavra intensificadora mais adjetivo. As palavras intensificadoras podem ser muito, intensamente, bastante, extremamente, excepcionalmente, mais adjetivo. Observe, minha comadre é muito agradável. Perceba que temos outra maneira de intensificar a característica atribuída ao substantivo comadre. Agora não mais através de sufixo, mas da palavra intensificadora muito, mas o adjetivo agradável, que caracteriza assim o superlativo absoluto analítico. Analítico vem da palavra analisar, né? Olhar com cuidado. Basicamente é essa a raiz da explicação. Então, quando eu falo em superlativo absoluto analítico, eu vou olhar de forma bem direcionada, eu vou intensificar com algumas características, então muito, intensamente, bastante. Na apostila de vocês tem uns exemplos que são mais simples, porque ele vem com um único exemplo-chave do que é o adjetivo e alguns outros, tá? Vamos continuar aqui. Fácil, né? Já o superlativo relativo ressalta a qualidade de um ser entre muitos com a mesma qualidade. Pode ser superlativo relativo de superioridade ou superlativo relativo de inferioridade. O superlativo relativo de superioridade temos a forma a mais o adjetivo, mais de ou dentre. Por exemplo, Bianca é a mais prendada de todas as suas amigas. As expressões a mais adjetivo prendada, mais de, ressalta que Bianca é a mais prendada de seu grupo de amigas. Mas atenção, não há aqui uma comparação de uma pessoa com outra, e sim a elevação de uma qualidade de Bianca dentre seu grupo de amigas, que possui a mesma qualidade. Já o superlativo relativo de inferioridade usa-se a forma a menos, mais adjetivo, mais de ou dentre. Por exemplo, Paulo é o menos tímido dos estudantes. As expressões o menos, mais adjetivo tímido, mais dos, ressalta que do grupo de estudantes, Paulo é o menos tímido. Então por hoje é isso, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o grau do adjetivo. Lembre-se que o adjetivo tem 2 graus, o comparativo e o superlativo. Quanto ao comparativo, temos o comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Já o superlativo, temos o superlativo absoluto e o relativo, cada qual com suas especificidades. Vamos lá, vou interromper aqui a gravação do vídeo, né? E vou voltar aqui na apostila de vocês. Deixa eu só achar onde tá. Deixa eu ver, acho que é na página 14, será? Vamos ver. Aqui, página 15. Então, vamos voltar lá no grau do adjetivo, que é, para que serve? O adjetivo serve para caracterizar. E o grau do adjetivo vai para direcionar essa característica, se ela é muito boa, se ela é muito ruim, se ela está mediana, ok? Então, quando eu falo lá do grau do adjetivo comparativo, igual a gente viu no vídeo, então, adjetivo serve para comparar. O grau do adjetivo para indicar esse nível de característica de comparação, né? O adjetivo serve para caracterizar, o comparativo serve para comparar dentro de 3 esferas. A primeira esfera que vocês têm na apostila aí é a esfera de superioridade. Então, o museu é mais belo do que a igreja. Eu estou falando que quem é mais belo que a igreja? Alguém analisa para mim essa oração. Quem é mais belo que a igreja aqui?
Ou o que é mais belo? O museu. Muito bem. O museu. Perfeito. Então, quando eu falo de superioridade, pensa naquela pessoa assim, bem nariz em pé, bem assim. É isso mesmo, ela não se acha superior porque ela é top of mind? É mais ou menos isso. Quando eu falo de grau de adjetivo comparativo superlativo, é aquele adjetivo que está lá em cima, que põe a pessoa, o objeto ou a coisa lá em cima. Quando eu falo de igualdade, pensa assim, ó. Vamos analisar da seguinte forma. Perante Deus, somos todos iguais. Igualdade, ok? Todo mundo é igual. Quando eu falo, o museu é tão belo quanto a igreja. Quem eu estou comparando aí que são iguais? Alguém pode desmutar e falar. O museu e a igreja. Muito bem, que eles são tão belos quanto, são iguais de beleza. E percebem que eu tenho algumas características. Então, na superioridade, para conectar o meu museu, a condição de característica dele de beleza, e conectar o meu próximo segmento aí de análise, né, de comparação, que no caso é a igreja, eu tenho a palavra mais e eu tenho a palavra do que. Quando eu falo de igualdade, eu começo com o tão e posso usar aí o conector quanto ou como. E quando eu falo de inferior, é aquilo que se sente abaixo, que está abaixo, ok? O museu é menos belo do que a igreja. Nesse caso, quem é menos belo? O museu. O museu. E por que eu sei? Porque essa característica de comparação do adjetivo está falando que é menor. Ele é menos belo, né, do que a igreja. Quando eu falo no superlativo, aí eu tenho duas condicionais, superlativo relativo e o absoluto. E dentro delas, eu vou ter mais duas para cada uma. Se eu falo que é superlativo relativo à superioridade, é que talvez tenha algum grau de superioridade aí. O museu é o mais belo da cidade. O que é o mais belo da cidade, pessoal? O museu. O museu, muito bem. Perfeito. Eu estou fazendo aí uma condição de relação, então por isso relativo, que ele é superior, que ele é o mais belo, o top of mind. Quando eu falo relativo de inferioridade, ele está abaixo de. Vamos lá. O museu é o menos belo da cidade. Quem é o menos belo da cidade? O museu. O museu. Eu estou falando que ele é menos, né? Tudo que eu falo que é menos assim já está abaixo mesmo. Absoluto, completo. Percebam a diferença de estrutura de frase. Aqui vocês viram que eu tenho sempre um complemento nominal da cidade, da cidade. Vocês percebem? Eu tenho complemento. Aqui eu não tenho complemento. Por isso, absoluto, a minha oração já termina ali, para mim tá ótimo, ok? Então, quando eu falo em superlativo absoluto analítico, pensa que eu vou analisar direitinho. Quando eu analisei, eu cheguei à conclusão de que o museu é o quê? Ele é bom ou ele é ruim? Qual é o exemplo que está aqui? Bom. Ele é muito bom, ele é muito belo, muito bem. Quando eu falo de superlativo absoluto sintético, o sintético é aquele que tem o museu é belíssimo. Belíssimo, maravilhosíssimo, raríssimo, riquíssimo, lindíssimo. Raríssimo. Exatamente, eu terei esse sufixo no final. Na teoria, parece um pouco difícil, mas o que eu costumo falar para os meus alunos é que você analisando na prática, quando vocês fizeram os exercícios, acredito que foi muito mais simples. Porque o nome nós normalmente não lembramos, né? Mas a aplicabilidade, como fazer, como escrever, fica muito mais fácil. Vamos lá, deixa eu ver se eu tinha separado mais alguma coisa aqui para comentar com vocês. Da apostila. Acho que o meu... Não da apostila é só isso. Agora eu queria fazer com vocês, eu fiz uma cruzadinha online, tá? E o link vai para vocês depois. É uma cruzadinha para a gente trabalhar a coesão referencial por sinônimos. Qual é a dinâmica desse processo?
Primeiro, desculpa, gente, eu sou muito ruim com nomes, tá? Eu vou ler os nomes que estão aqui, vou chamar algumas pessoas. Aí eu gostaria que essas pessoas abrissem aí no celular mesmo, uma aba no celular, ou se tiver no computador, abre uma aba no Google, né? E pesquisasse no dicionário de sinônimos uma palavra que se equipare ao amor. Ou vocês podem chutar. É que chutando talvez demore um pouco mais. Vamos lá. Ricardo, você me ouve? Yes or no? Como a gente tem pouco tempo, se não responder, eu passo para o próximo. Arthur. Oi. Vamos lá. Qual é... Deixa eu diminuir a minha tela aqui para você conseguir enxergar, tá? A gente conseguir trabalhar, porque senão não vai dar para ver aí. Deixa eu ver se ainda dá para ver. Isso. Deixa eu aumentar um pouquinho. Beleza. Foi demais, professora. Foi muito? É. Mas eu falo os números para vocês e localizo onde tá bom? Uhum. Sinônimo para a palavra amor. O número 1 está aqui, ó. Com 1, 2, 3, 4, 5. Amará? Ah, vou fazer assim, ó. Vamos abrir o dicionário de sinônimo, lembra lá? Dicionário. Eu não tô enxergando, gente, que agora eu tenho que arrastar para aqui o dicionário de sinônimos. Eu abri aqui no computador, tá? Tá bom. Ó, eu vou pesquisar o primeiro para vocês verem aí. Sinônimo de amor. Vamos lá, sinônimo de amor. Com... Ah, eu achei uma, mas não tem 5 letras. Espera aí, vamos ver. São 5? 1, 2, Não, são 6 o que eu achei. Vamos ver. Qual que você acha que é? Pode ser apego. Será que é? Será que Ou é? afeto. Ou afeto. Afeto. Vamos tentar, então? Afeto. Beleza, é essa mesmo. Vamos para número 2. Opa, deixa eu desativar o som da galera aí, que tá, tem um pessoal falando aí, tá falando alto. Espera aí, people. O segundo sinônimo é calmo. Pesquisa lá alguém no dicionário de sinônimo da palavra calmo, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Eu achei cômodo. Cômodo, vamos ver se é. Cômodo. Beleza, tá certo. Vamos para número 3. A 3 é rir, um sinônimo para a palavra rir. Essa é fácil. Risada? Sorrir. Sorrir. Quase foi, hein? Desculpa, gente. Eu escrevi errado. Vamos lá. O próximo é o número 4. Um sinônimo para tristeza. Infelicidade. Infelicidade. Ops. Desculpa, gente. Oh, meu Deus. Cadê meu trabalho? Que não é? Será que é? Vamos ver? Opa, não abriu aqui. Tem desânimo também. Será que é desânimo? Vamos ver se vai dar. Tristura. Não. Desânimo. Não, porque não tem O no meio. É sinônimo de quê? Tem. De Descontentamento. Descontentamento. Com quantas letras? Cara, é grande, hein? Com quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa, é muito grande. Entristecimento. Não tem O.
Vamos passar. Esmorecimento, professora. Esmorecimento? Uhum. Também não é. Deixa eu ver, depois eu vejo. A gente pula essa e vai para a próxima. Amargo. Azedo. A gente pode tirar Azedo, cômodo e professora. colocar pacato. Ácido. Peraí, vamos lá. Professora. Oi, amor. Ácido. Picante. Ácido. Vamos lá. Picante. Amargo. Vocês querem fazer qual? Picante, ácido. Acre. Vamos lá. Ácido, picante. 1, 2, 3, 4, 5. Ácido. Ácido? Oi. Você pode tirar de tristeza. A gente, para caber ali, a gente pode tirar o cômodo de calmo e colocar pacato. Pacato. Tá. E aqui a gente coloca qual palavra na 4? Nativo. Qual? Nativo? É de tristeza. Não, é na 4. Ah, tá, na 4. É de tristeza. Não, é que você tinha falado alguma que era com ali, não era? Não sei, gente. Vamos ver. Qual que cabe aqui, ó? Tá o dicionário de sinônimo aberto. Qual que cabe lá? Descontentamento? Não. Essa tá difícil, hein? Desculpa, não ouvi, amor. A professora sabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa tem 12, mas a gente vai preenchendo as outras e vamos adaptando. E natural, sinônimo para natural, que é o número 6. Nativo, professora. Nativo. Deu nativo. Vamos lá. Agora, qual é a próxima palavra? Fácil. Facilidade? Vamos ver onde tá fácil. Nem achei o fácil ainda, peraí. Acessível. Cadê, gente, o fácil? Aqui? Acessível. Simples. Acessível. Acessível não dá, né? Simples, Simples. Simples. Facilidade? Simples deu, mas aí mudou a nossa primeira palavra lá do 3, que era o rir. Então não é. E se for Risada? Não. Pode ser. Vamos seguindo aí o nosso fluxo, tá indo? Qual é a próxima? Vamos para número 8. Depois a gente volta naquela 4 lá que tá mais difícil. Qual é o sinônimo para rápido? Veloz. 1, 2, 3, 4, 5. Ligeiro. Vamos lá. E agora nos sobrou aquela que é o nosso calcanhar de Aquiles neste momento. Qual é a palavra? Que é a tristeza. Oi? É tristeza a palavra? Isso, sobrou a nossa tristeza lá, que no caso tá uma tristeza para achar a resposta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Com 12 letras. Não, esquece. E aí, qual que vocês acham que é? Esmorecimento. Será que dá? Vamos tentar? Não deu. Tem desesperança. Deixa eu arrumar aqui, ó. Infelicidade. Desesperança. Tá. A professora Lívia falou um negócio lá, professora Lívia. A Lívia falou? Ó, desesperança deu certo. Será que é isso? Tem felicidade também, eu acho que dá. Tem qual?
Infelicidade. Infelicidade? Aí já vai mudar aqui, ó. O nosso Eita! Agora... Mortificação, professora. Aliviar disse isso. Vamos deixar... Opa! Fala de novo para mim. Qual que é a outra palavra que vocês querem tentar? Aliviar disse que é mortificação. Mortificação? Infelicidade. 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 Aí voltou pra gente na número 5 lá, que é o amargo. Será que amargo é azedo mesmo? Calma aí. Amargo. Azedo. Será? Não tem mais nenhuma palavra que pode ser? É acerbo? Mortificação, professora. Ácido, pro. Beleza, vamos lá deixar assim. Então. Mortificação. Vamos lá, então vamos tentar ver se tá certo. Vamos mostrar as respostas, tá? Vamos ver se deu certo? Calma aí, tô entrando aqui. Professora, a mortificação? Esse é amor. Mortificação. Tristeza. Aliviar que falou. Não, não é mortificação. Ai, vamos lá ver, peraí. Só deu uma que deu um pouquinho errado aqui, que foi o Veloz. O resto, todas as outras a gente acertou. Adorei fazer esse exercício com vocês, é muito legal. Vou criar outra, e aí eu mando o link para vocês, com um cabeçário trazendo as respostas, tá? É bem gostoso de criar. Professora, qual a gente errou? Só o Veloz. Provavelmente é uma outra palavrinha, mas uma só é ótima. Pode pesquisar no dicionário? Olha, eu posso perguntar para a Fabiana, e aí a Jéssica comunica a vocês, pode ser? Porque como não sou eu que sou a professora nessa matéria de vocês, eu não tenho como bater o martelo, se pode ou não, tá bom? Vamos lá, vamos fazer mais um exercício, porque dá tempo. Relacionado a grau de comparativo, ok? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Se vocês quiserem anotar o exercício no caderno de vocês, pode anotar. Normalmente, eu falo para os meus alunos apenas anotarem o título lá, né, do exercício e analisar a resposta, tá bom? Deixa eu ver. Alguém poderia desmutar e fazer a leitura para mim do enunciado? Por favor. Assinale a internet de identificação. Desculpa, Duda. Acabou cortando. Tá. Assinale a alternativa em que o adjetivo está no grau comparativo. Ok. Então, vamos pensar que eu vou comparar, ok? Eu vou comparar uma coisa mais ou menos. Que ele é mais ou que ele é menos relacionado a alguém. Nesse caso, para eu pensar em comparação, eu preciso ter duas pessoas ali naquela oração para conseguir, ou duas coisas para conseguir comparar. Lembra? A igreja, deixa eu pegar a apostila aqui de vocês para trazer o exemplo do grau comparativo lá, de novo. Então, quando eu falo em comparativo,
de superioridade mais belo do que a igreja. Quando eu falo em comparativo de igualdade, o museu é tão belo quanto a igreja. Quando eu falo de inferioridade, o museu é menos belo do que a igreja. Aqui no exercício, ele não está falando que grau de comparação é, mas eu já vou explicar para vocês. É o grau de comparação relacionado à apostila ao grau de comparação de superioridade. Então, ele vai ter a característica do mais. Não entendi. Eu acho? Pode, amor. Eu posso falar qual eu acho? Eu acho que é a D. É a letra? D. D de bola? D. D de dado. D de dado? Tá. Aí a gente vai analisar junto aqui, ó. Ah, tá. É porque antes eu só tinha lido comparativo, mas aí você falou que é de superioridade. Isso. Então, nesse então eu caso, acho que é a Pro. A. Será? Eu não sei, eu acho. Leiam todas as alternativas aí. Eu acho que é a A ou a E. A ou a E, muito bem. Professora, eu acho que é a E. Eu acho que é a E. Chegamos a um consenso aí. Então, a A eu não consigo, porque ele fala assim, João é o mais esforçado de todos os vendedores. Eu generalizei ali, ok? Quando eu falo da letra E, eu segmentei lá com o grau de adjetivo comparativo de superioridade, falando que o Júlio é mais esforçado que eu. Eu falei, me comparei a ele, não a um grupo, ok? Mas eu entendo a sua interpretação, Giovana, realmente tem duplo sentido, tá? Mas, de qualquer forma, parabéns aos que tentaram. O importante não é conseguir. Eu acho que é chegar em algum processo, tentar fazer alguma coisa, né? Deixa eu ver que eu tinha separado mais um exercício, acho que não é daqui. Deixa eu ver se vocês têm o relativo na apostila. Tem. Vamos fazer, então, mais uma questão, a gente faz aqui mesmo. Lembrem-se que depois os links vão para vocês, então não tem a necessidade de vocês anotarem, tá bom? Nesse primeiro momento. Alguém pode desmutar e ler para mim, por favor? Assinale a única alternativa em que o adjetivo está no grau superlativo relativo. Obrigada, Arthur. De Quando nada. eu falo, então, de grau superlativo relativo, eu tenho o relativo de superioridade e o de inferioridade. Nesse caso, apesar de não estar direcionado, ele está com grau de superlativo relativo de superioridade, tá bom? Ele podia ter esmiuçado melhor o enunciado, mas aí ficou faltando. Então, dentro do contexto de grau de adjetivo, sendo superlativo relativo de superioridade, eu vou falar, então, que o museu é mais belo do que qualquer outra coisa, dentro da cidade. Aqui no exercício 3, qual deles se encaixa? Qual das orações vocês acham que é? Eu acho que é a D, Pro. Por quê? Professora, eu acho que é a B. B de bola. É mais da empresa. É o mais competente da empresa. Muito bem. Arthur, dessa vez não deu. Não era B. Este jogo é falíssimo, né? Que está escrito. Facílimo, desculpa, eu li errado. É verbo de ligação. Ele não compara, ele só conecta o sujeito à característica dele. Nesse caso, facílimo, né? No caso, a Giovana acertou. Ela trouxe a proposta aí. Giovana, explica de novo, então, por que a letra D é um superlativo relativo de superioridade? Porque está falando que o engenheiro é o mais competente da empresa. De toda a empresa. Muito bem. Ah, tá. Entenderam? Deixa eu ver aqui. Ai, pera. Ah, tá bom. Vamos lá. Eu acho que tinha mais um. Não, é só isso mesmo, gente. Já fizemos a revisão e os exercícios que eu tinha deixado separados.
Vou converter o arquivo lá em PDF para vocês. Deixa eu interromper o compartilhamento. E aí eu vou deixar esses 10 minutinhos para, se vocês tiverem alguma dúvida ainda em relação à matéria, podem levantar a mão e me perguntar. Se alguém quiser perguntar, já pode desmutar, que eu já tiro a dúvida. Não? Ninguém? Eu tô com uma dúvida. Pode falar. É sobre a notícia e reportagem. Reportagem não é quando um repórter entrevista uma outra pessoa. A reportagem é diferente da notícia, né? A estrutura, então, de reportagem, sim, eu tenho uma pessoa a ser entrevistada, né? Isso, eu tenho uma pessoa, por exemplo, no livro do 9º ano, vou pegar para vocês verem aqui rapidamente, tá? Ai, melhor, eu tenho um trabalho do 9º ano no meu guardado aqui, que foi um Twitter, não sei se ainda está ativo, que uma aluna minha fez relacionado a isso, tá? Espera só um pouquinho que eu já abro e vejo. Opa, cadê o link? Cadê o link? Brasil. Ih, acho que eu não tenho mais o link, gente. Ai, que pena. Ela fez um Twitter, ela fez uma página no Twitter para explicar, então, essa estrutura. Eu realmente não tenho mais. Mas a entrevista é quando, por exemplo, eu falo assim, Giovana, hoje a gente vai falar sobre o assunto de homeschooling. Como é para você? Isso é uma entrevista, tá? Eu vou explicar, vou contextualizar com quem eu estou falando e vou fazer as perguntas para você me responder. Quando eu falo de notícia, é algo que está acontecendo, ou que aconteceu há pouco tempo, né? Então, vou compartilhar com vocês de novo a Folha de São Paulo, por exemplo. A notícia aqui na Folha de São Paulo, eu já fechei, né? Mas eu abro rapidamente. Folha de São Paulo. Mas então, E aí, uma reportagem, tem uma pessoa sendo entrevistada? Na reportagem, pode ter, né? Mas aí a estrutura que vira uma entrevista, né? Se eu fizer só questões para essa pessoa, ela vira estrutura de entrevista. A reportagem, ela pode ter até depoimentos de pessoas, mas ela vem com uma contextualização maior. Mas ela não tem relação com a matéria que vocês têm de notícia. Professora, pode sair? É uma coisa completamente diferente. Se não tiver dúvida, eu vou liberá-los. Pode sair sim, tá? Só quem quiser ficar, pode ficar para retirar as dúvidas para a prova. Mas a sua dúvida é porque você acha que vai cair isso na prova, Giovana? Não, é porque reportagem, na minha cabeça, vem de um repórter. E o repórter, ele entrevista as pessoas. Então, ó, vamos lá. É que para fazer a notícia também é feita por um repórter. Minha formação é em jornalismo, então, se eu quisesse escrever uma notícia, eu também poderia. Então, a reportagem é um gênero textual jornalístico, escrito ou falado, baseado em testemunho das pessoas. Exatamente isso, onde eu tenho um testemunho, mas eu tenho uma estrutura de texto um pouco maior. Já, por exemplo, a do 9º ano, a reportagem era sobre o Felipe Neto, falando de... Não estou falando das coisas que ele fez agora, tá, gente? Estou falando que é uma reportagem de 2008. Falando que o Facebook publicava os vídeos dele sem autorização e ele não recebia os royalties, né? Os valores lá. Então, e aí era em cima disso e eles contavam não só isso é uma reportagem, não tinha só as perguntas para ele, tinha fragmentos da fala dele e informações complementares sobre o Facebook, sobre o YouTube, diferente de uma entrevista. Por isso que a reportagem não é só esse ato de perguntar, tem que ter uma estrutura maior, tá? Uhum. Você tem mais alguma dúvida? Não. Então, tá. Obrigada. Vou mandar o link para vocês, tá? Da aula de revisão com a Jéssica. Beijo, fiquem com Deus.